Olá. Hoje é uma continuação lógica do que falámos da última vez. Teria sido um verdadeiro sonho megalómano falar das duas coisas num único programa. Porque vamos falar de luto, de lutos em geral. Estão a ver este calhamaço? Isto é a biografia de Charles Bukowski e que, se calhar não por acaso, chama-se Uma Vida de Louco, porque Bukowski teve uma vida, digamos assim, agitada. Mas adiante. Vou-vos ler um poema que acho que é uma perfeita, magnífica porta de entrada para o tema que nos vai ocupar hoje. Chama-se Confissão. À espera da morte, como um gato que saltará sobre a cama, sinto terrivelmente por minha esposa. Ela verá este corpo duro e branco, vai sacudi-lo uma vez, depois, quem sabe, outra. Hank não responderá. Não é minha morte o que me preocupa. É a minha mulher abandonada com este monte de nada. Peço desculpa, este monte de nada. Quero, no entanto, que ela saiba que todas as noites, dormindo ao seu lado, que mesmo as discussões inúteis sempre foram esplêndidas e que as palavras difíceis que sempre temi dizer podem agora ser ditas. Eu amo-te. Bom, alguns, e sobretudo algumas de vocês, não direi que já estejam a resmungar, mas estão a pensar assim, claro. Os homens e a sua dificuldade de falar dos afetos. E este precisa de morrer primeiro para lhe poder dizer aquilo que tantas vezes, se calhar, ela ansiou ouvir enquanto ele estava vivo, que a amava. Vamos esquecer este Hank. Ele morreu. Esta mulher ficou. Esta mulher, como todas as outras mulheres, como todos os outros homens, seja pelos maridos, seja pelas mulheres, seja por amigos, seja por pessoas que admiramos, elas desaparecem e nós temos de fazer lutos. Hoje não falaremos, nem sei se alguma vez o chegaremos a fazer, hoje não falaremos de outra coisa, que também não é simples, que é quando temos de fazer lutos por pessoas que não morreram, que saíram da nossa vida, mas que podemos encontrar em qualquer esquina aí pelo Porto. São lutos complicados, não é? Quando podemos tropeçar nas pessoas semana a semana ou mês após mês, não é fácil, às vezes, seguir em frente. Não é isso que nos ocupa hoje. Na medicina e na psiquiatria em particular, o tema do luto foi sempre muito importante. E há um nome que, de uma forma consensual, foi, eu diria, um degrau, digamos assim, no estudo do luto. Não quer dizer que todos estejam de acordo com as suas teorias, não quer dizer que não tenha havido acrescentos às suas teorias, mas Kübler-Ross, uma mulher que nasceu em Zurique e que depois acabou nos Estados Unidos, e que era psiquiatra e que se dedicou sobretudo ao acompanhamento do fim da vida das pessoas, Kübler-Ross foi, de certa forma, a primeira a esquematizar, e eu tenho um medo de pânico de utilizar este verbo. Porque uma das coisas mais perigosas quando falamos das fases do luto é que as pessoas, na nossa nostalgia de termos certezas na vida e de haver a preto e branco, de a cortar às fatias facilmente digeríveis, um dos grandes riscos é que as pessoas pensem assim: então as fases do luto são essas. Se nas alturas em que eu tive de fazer lutos não passei por elas, qualquer coisa estava errada comigo. Nada de mais falso. Alguns de nós não passam por algumas destas fases. Outros confundem-nas nos seus dias todas. Mas continua a ser consensual que este é, entre aspas, um teórico trajeto que faz sentido. E Kübler-Ross dizia o quê? É preciso salientar que isto foi transposto para o luto daquilo que foi o trabalho inicial desta mulher, que era
acompanhar as pessoas à medida que elas se aproximavam da morte. E o que é que ela nos disse? Ela disse que, o mais das vezes, a primeira fase é uma fase de negação. Nós dizemos que não é verdade. Ou ouvir uma segunda opinião, no caso de nos aproximarmos da morte, ou de termos perdido alguém, é qualquer coisa de visceral. Isto não pode ter acontecido. A pessoa não desapareceu. O mundo sem ela não faz sentido, etc, etc, etc. Acho que todos nós já tivemos situações assim. E depois, com muita frequência, há uma fase de raiva, de revolta até. Devo-lhes dizer que esta revolta não é nada raro que seja dirigida contra alguém com A grande. Deus. Há pessoas que perdem a fé pela revolta. Em 40 anos de consultório, se calhar a razão mais frequente para isso acontecer foi ouvir pessoas a falarem de morte de crianças. Porque é qualquer coisa tão obsceno, tão antinatural, que a própria fé dessas pessoas não resistia. Como é que Deus podia ter permitido uma coisa dessas, não é? E depois, quando vamos a caminho da morte, há uma fase de negociação, em que nós fazemos promessas a Deus ou a caso, etc., que é, se as coisas correrem bem, então eu... Quando estamos ainda a chorar alguém, portanto, do outro lado, esta negociação é mais flu, que é assim, se eu tivesse feito isto, se eu tivesse feito aquilo, talvez as coisas tivessem corrido melhor entre nós. Uma frase muito habitual, que é, se tivéssemos dito isto um ao outro. E todos nós sabemos que, com frequência, ficam muitas coisas por dizer. E a seguir vem a tristeza. Rigorosamente falando, eu devia ter dito a depressão. Mas eu tenho sempre muito medo, porque a tristeza aqui é perfeitamente natural. Nós perdemos alguém que amávamos. E depressão, quer queiramos, quer não, tem uma conotação demasiado médica, psiquiátrica, e que normalmente traz como damas do honor as pastilhas e tudo isso. Não, aqui é tristeza. As coisas não fazem sentido. Nós sentimos-nos sós, nem é sozinhos, é mesmo sós. Se as coisas correm naturalmente, depois vem a fase da pacificação. Agora, cuidado. Porque podem pensar assim, está-me a dizer que ficamos pacificados e fica tudo como dantes, quartel-general em Abrantes, não é? Fica tudo como dantes, é como se a pessoa não tivesse desaparecido e nós vivemos numa alegria constante. Longe disso. Eu também já fiz lutos. Aos 70 anos seria difícil não os ter feito. Não. Pacificação neste sentido. Nós conseguimos continuar a viver, seguimos em frente e a pessoa continua viva dentro de nós e acompanha-nos. E isto é duplamente importante para nós, porque estando pacificados, conseguimos prosseguir o nosso trajeto de vida, umas vezes alegres, outras vezes tristes, mas não só. Para as pessoas que perdemos, esta pacificação, esta nossa capacidade de os ter dentro de nós e de os contar, é uma espécie de seguro de vida. Porque, ao sermos capazes de ir buscar as recordações e de as transmitir, nós fazemos com que essas pessoas sobrevivam a si mesmas. Nos Machado Vaz, infelizmente, os meus netos já não conheceram nenhum dos meus pais. E, no entanto, de vez em quando, em almoços e jantares de família, um dos meus netos é capaz de dizer: a avó Clara ou o avô Júlio, sobre isso, dizia assim e assado, não era? E era. Porquê? Porque os meus filhos lhes contaram essas histórias, até bem mais do que eu. E é assim
que se pode atingir uma forma de imortalidade laica. É assim, no âmbito da família, que se tece a chamada lenda familiar. Quando olhamos para um retrato, aquela pessoa verdadeiramente não está morta. Porque a sua imagem é muito mais do que a que foi captada na fotografia. A sua imagem está na nossa cabeça, acompanha-nos para todo lado, viva da maneira possível. Cuidem-se.